Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Ellen. Se você ainda não me conhece, não me segue, eu tenho um perfil no Instagram chamado Sinapse Criativa TDAH, onde eu compartilho um pouquinho da minha rotina, da minha vida, das minhas descobertas, sendo uma garota neurodivergente, sendo TDAH e estando no espectro autista. Recentemente o meu conteúdo está passando por uma transformação, eu senti a necessidade de compartilhar algumas informações a mais com vocês, de compartilhar a minha rotina, as minhas ideias, as minhas vivências. E para quem me acompanha há um tempo sabe que eu tenho um diagnóstico do TDAH há muitos anos, mesmo que o meu diagnóstico tenha sido considerado tardio, que foi após os 16, 17 anos, eu já convivo há alguns anos com o transtorno, lidando com todas as consequências, as comorbidades, todas as dificuldades e facilidades que o transtorno me trouxe. Mas sabe também que eu não me conformei com o diagnóstico do TDAH, porque lá no fundo eu sentia que tinha algo a mais, que eu não estava completa, que eu precisava de algumas outras respostas que o diagnóstico do TDAH não me trouxe. Já tem vídeo aqui no canal contando um pouquinho como eu descobri que eu estava no espectro autista e o que possibilitou a minha chance de ter esse diagnóstico em um tempo muito reduzido do que é o normal, por conta do autoconhecimento e do acesso que eu tive a profissionais da área da saúde. Eu, sendo uma profissional da área da saúde, acabei tendo algumas facilidades a ponto de conseguir marcar médico, de conseguir achar um profissional adequado, que fizesse esse diagnóstico adequado. Além do meu autocuidado que eu tenho tido nos últimos anos, que também tem vídeo aqui no canal falando, que o autodiagnóstico não é o vilão. Então, antes de eu chegar na consulta, de eu chegar na avaliação neuropsicológica, eu reuni muitas provas, muitos sintomas, muitos sinais, muitas experiências que eu considerava que não fazia parte do TDAH e que me incomodava e que traziam um prejuízo significativo para minha vida. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre 5 características, sinais ou sintomas, como vocês preferirem, que sempre estiveram presentes na minha vida e que pertencem a pessoas que estão no espectro autista e que na minha cabeça eu achava que era por conta do TDAH ou que esses sinais todo mundo tinha, ou seja, eram particularidades minhas que eu enxergava o mundo dessa forma e eu achava realmente que as outras pessoas também tinham esse tipo de dificuldade. Lembrando que no meu caso, eu tive um bom período de negação. Quando eu fui diagnosticada com TDAH, um dos diagnósticos diferenciais, ou seja, um diagnóstico que também foi cogitado na época, foi o autismo. Mas, por N motivos e situações que eu passei na época, eu não passei em profissionais especializados em autismo, ainda mais autismo adulto, e eu acabei sendo diagnosticada apenas com TDAH e não fiz os testes indicados para o autismo. Tendo essa primeira negativa lá atrás, há cerca de 8 anos atrás, eu parei de me preocupar que eu tivesse outra coisa, apesar de ter lidado com ansiedade, com depressão, com vários outros diagnósticos que eu acho que não me encaixei durante esses anos todos. Eu sempre tive aquela sensação de que faltava alguma coisa, de que o TDAH não explicava muitas coisas no qual eu estava passando. Foi por esse motivo que eu procurei ajuda e hoje eu vou contar para vocês esses 5 sinais e sintomas que eu acredito que foram os principais que me levaram a pensar que não era somente o TDAH e que eu poderia sim estar no espectro. Então, pessoal, o primeiro deles foi o transtorno do processamento sensorial. Eu sempre tive uma extrema sensibilidade a sons, texturas, cheiros, e eu me lembro de isso estar presente desde a infância. E muitas vezes meus pais não entender que eu tinha esse certo problema com texturas, com sons, com cheiros, com gostos, e encarar isso como uma malcriação, como birra. Então eu tive vários problemas na infância com certos tipos de alimento, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, a questão da seletividade alimentar. Roupas, com etiqueta, dependendo do tecido, da forma com que a roupa ficava no meu corpo, eu me sentia dentro de uma camisa de força. E vocês podem falar, nossa, mas isso parece um pouquinho com ansiedade, você só não gosta de etiquetas, você só tem aflição a determinado tipo de roupa. E não, era algo muito específico. Até hoje, uma coisa que eu achei bem similar
também outras meninas que são autistas, que a gente, quando gosta de uma roupa, a gente compra várias cores daquele mesmo modelo. Então, se eu mostrar aqui pra vocês, essa camiseta aqui, eu tenho mais ou menos umas 5 dela, e cada uma numa cor diferente, porque eu amo esse tecido, eu gosto do modelo, a gola não me incomoda, a manga fica do jeito certo, a etiqueta dela também eu consegui tirar de maneira que não me incomode. A questão do problema sensorial em relação à audição, então eu nunca gostei muito de lugares cheios. Se eu tava num restaurante, numa aula, num show, numa igreja, eu sempre ouvia com clareza o que cada uma das pessoas falavam. E apesar disso parecer uma habilidade, acaba nos atrapalhando muito. Então, às vezes, eu não conseguia prestar atenção nos meus próprios pensamentos, porque o caos em volta, o barulho em volta era tão alto e tão caótico que eu ficava profundamente irritada. E aí tem 2 pontos, né? Eu nunca gostei de lugares cheios pelo motivo do barulho. Eu me senti muito incomodada, muito caótica, como se alguém estivesse drenando as minhas energias. E por conta da fobia social. Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui muito alegre, mas com pessoas que eu tinha um certo tempo de intimidade, um certo relacionamento, mas pessoas estranhas eu tinha uma dificuldade de me aproximar. E estar em lugares cheios significava que eu precisava me preocupar em como agir, em como falar, em como me portar. Então sempre foi um tipo de situação que drenou muito a minha energia, né, que a gente brinca que é a bateria social. Então, isso também era um ponto muito relevante para mim. Então, o transtorno de processamento sensorial no sentido de barulhos, sons, cheiros, gostos, texturas e na questão auditiva também. O segundo sinal, acabei me adiantando, né? Que é o lance da bateria social. Eu nunca fui muito boa de interações, sempre tive dificuldade. E uma curiosidade até engraçada é que eu cresci na igreja e meus pais sempre me levaram para várias festas, casamentos, enfim, vários eventos da igreja e eu nunca conseguia me encaixar. Era sempre um dilema para conseguir ir, era sempre hiper cansativo para mim chegar nesses lugares e conseguir me sintonizar em casa. E eu achava que era porque eu era tímida e não que essa carga toda sensorial que eu sentia não era algo comum. Na minha cabeça, todo mundo se sentia drenado assim como eu. Ainda sobre essa questão, eu gosto de ir em festas, isso não significa que eu não goste de estar com outras pessoas, muito pelo contrário. Comentei com vocês que eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas eu não gosto de ser o centro das atenções. E esse tempo que a gente tá fora de casa, né, fora do meu ambiente que eu considero seguro e mais calmo, tem limite. Ou seja, festas que duram o dia todo, enfim, eventos que demandam muito tempo meu fora de casa acabam me prejudicando muito. E curiosamente, meus pais sempre foram um perfil de família que gosta de festa, que gosta de comemorar, e eu sempre fui a ovelha negra por não gostar, não me sentir bem, né? Tanto é que meus pais fizeram todos os meus aniversários até os 15 anos de idade, e toda vez que se aproximava dessa data eu tinha aquele frio na espinha, aquele cansaço, aquele estresse, a preparação das coisas para fazer na festa. Então, sempre foi períodos, assim, meu aniversário sempre foi períodos no qual eu não queria estar ali e eu tentava me desligar ao máximo para conseguir passar por aquele momento. E eu achava até que era um pouco de ingratidão da minha parte, mas não, era algo físico que eu realmente não me sentia bem e não era ingratidão, e sim porque eu não conseguia lidar com aquela quantidade de estímulos. Terceiro sinal, então, né, terceiro sintoma, era a minha relação com o meu corpo. Eu nunca tive uma percepção muito boa, sempre tive várias dificuldades de coordenação motora sincronizada. Então, isso incluía dança, ginástica, coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, né, aquele movimento de pinça, algo assim. Eu ainda consegui desenvolver bem, mesmo não tendo diagnóstico na infância, porque eu sempre fui muito ligada à arte, então eu desenhava, pintava, cheguei a tocar alguns instrumentos. Então, isso acabou colaborando um pouco para que eu tivesse uma boa coordenação motora fina. Mas todo o resto de movimentos, direita, esquerda, cima, embaixo, mais pro lado, tentar acompanhar e projetar os movimentos de uma pessoa de forma sincronizada, sempre foi uma barreira muito grande para mim. Inclusive, eu cheguei a fazer jazz para tentar melhorar isso, mas dificilmente eu conseguia reproduzir essas danças e eu achava que era porque eu não levava jeito.
Mas uma outra coisa também é que eu vivia me esbarrando nas coisas, e uma coisa muito comum para quem tá no espectro é essa falta de noção de perceber o seu corpo, né? Tem um nome específico, eu não me recordo agora, mas eu sempre fui de esbarrar, eu vivia roxo, eu vivia me machucando. Até hoje, eu sou o tipo de pessoa que não tem muita noção se eu consigo passar naquela brecha, naquele buraquinho ou não, e acabo me ralando, me machucando. Muitas vezes eu tô tomando alguma coisa e aí cai e eu nem sei como é que eu fiz aquilo. Enfim, eu tenho uma certa dificuldade de percepção corporal. Então, muitas vezes pode ser confundido com ansiedade ou com você ser só atrapalhada, mas não, isso realmente é um problema que grande parte dos autistas apresentam. E aí, dentro desse ponto, né, de percepção corporal, uma coisa que eu até achei engraçado em outras gurias que são autistas e que eu acabei trocando algumas ideias nos últimos tempos, é a questão de você tentar se autorregular de maneira corporal. O que seria isso, né? Então, por exemplo, na hora de dormir eu tenho posição específica. Eu sempre gosto de dormir com a mãozinha virada. Se eu não dormir totalmente enrolada, assim, deitada ao lado, não tiver de meia ou com alguma coisa pesada em cima de mim, eu não consigo dormir. A sensação é muito esquisita e parece que eu vou cair. Enfim, uns distúrbios de sono que eu acabei acarretando ao longo dos anos, mas são coisas que eu faço sem pensar que acabam me ajudando a me autorregular. Então, a posiçãozinha da mão de dinossauro, que eu costumo brincar. Se você tá parada em pé, às vezes o pezinho vira para dentro. Então, são movimentos autorregulatórios que também acontecem para quem tá dentro do espectro. Quarto ponto, então, é dificuldade em reconhecer expressões faciais. Eu sempre achei que eu fosse muito boa de reconhecer expressões, até eu fazer os testes e ter uma pontuação muito abaixo do esperado. Por que eu sempre tive dificuldade de achar que eu tinha essa dificuldade? Porque eu sempre tive alguns problemas com a autoestima, até por conta dos meus históricos, né, do TDAH, da ansiedade. Então, quando eu analisava uma pessoa, quando eu conversava com uma pessoa, quando eu conhecia pessoas novas no ambiente que eu não estava acostumada, eu sempre imaginava que aquelas pessoas não iriam gostar de mim. Logo, qualquer microexpressão facial que a pessoa fazia, na minha cabeça eu já achava que aquilo era um indicativo que ela não estava confortável no ambiente comigo, ou ela não tinha gostado do que eu tinha falado. Enfim, ao longo dos anos eu construí uma barreira, um medo muito grande das pessoas não gostarem de mim, ou não gostarem do que eu falo, porque o tempo todo eu percebia as expressões faciais de forma negativa. E eu achava realmente que eu tinha essa habilidade de distinguir se a pessoa tá brava comigo ou não, se ela tá só cansada, se ela tá triste com qualquer outra coisa e não tem nada a ver comigo nem com outra pessoa que esteja no ambiente. E aí, foi só depois de realmente casar, que eu tá 24 horas com o meu marido, né, que foi meu namorado por muitos anos, e da gente ter uma sincronia incrível. Às vezes eu falava assim pra ele: você tá triste comigo? Você tá bravo? Você não gostou de alguma coisa? E ele: não, tô só cansado, mas eu nem mudei a minha cara. E junto a isso, com os testes, eu percebi que eu não consigo detectar expressões que indiquem sentimentos básicos. Por exemplo, alegria, raiva, paixão, carinho, surpresa, medo. Eu basicamente consigo identificar só as negativas, e as que são muito mínimas eu acabo trazendo para o lado negativo também. E isso inclui não entender ironia, algo que eu achei por muitos anos que eu era só um pouquinho lerda para entender piadas muito óbvias ou ironias famosas, assim, populares que as pessoas falavam, e eu tinha uma puta dificuldade. Inclusive muitas vezes eu até pesquisava no Google algumas expressões para entender o que aquela pessoa queria dizer para mim em um momento que aconteceu, sei lá, um dia antes. Então, pessoal, revisando esses 4 pontos que a gente falou até agora, né? O transtorno de processamento sensorial, a percepção motora, a percepção auditiva, barulhos, né? E também essa questão do reconhecimento facial, né? Do reconhecimento de expressões, que é muito comum para quem é autista. E esse reconhecimento de ser irônico. A gente é muito literal para muitas coisas, então quando a pessoa falava alguma coisa para mim, eu tinha muita dificuldade de entender qual que era a real mensagem por trás daquele diálogo. Então foi algo que eu fui me adaptando e formando um banco de dados para saber lidar com diversas conversas que eu tive ao longo da vida.
Algo que eu também achava que era comum as pessoas se prepararem o tempo todo para conversar com as outras ou para estar em ambientes diferentes. Então, até hoje eu me preparo muito para conversar com pessoas. Quando eu vou num evento, eu já levo alguns assuntos na manga. E tudo isso para mim era completamente normal. E a gente sabe que não é por conta da questão de se encaixar, de mascarar os sintomas, desse sentimento de não pertencimento que a grande maioria dos autistas sofrem. Quinto e último ponto, que eu acho que também abre um leque de possibilidades e que não é exclusivo do autismo, tá, gente? Tem outros transtornos que acabam induzindo esse tipo de ação, que é o hiperfoco. Inclusive, TDAHs também tem hiperfoco, isso não é exclusivo do espectro autista. Mas se diferencia por conta da duração desse hiperfoco e da intensidade. Então, tem coisas que eu tenho preferências, que eu acho legal, que eu gosto, mas tem coisas que eu sou completamente obcecada, assuntos específicos que eu sou obcecada desde muito nova. E a obsessão é a ponto de, por exemplo, ver tudo que eu posso sobre aquele assunto e comprar, seja livro, seja objetos, seja falar sobre aquilo. Então, hoje em dia que eu já tenho uma noção de quais são os meus hiperfocos, eu tenho um cuidado a mais em não sobrecarregar a pessoa que está conversando comigo com assuntos relacionados a isso. Então, uma situação muito comum que acontecia quando eu era criança é que às vezes eu estava, sei lá, numa mesa de convidadas num casamento e de repente alguém tocava em algum assunto que me fazia lembrar do hiperfoco, eu começava a falar sem vírgula sobre aquele assunto. E eu não me importava muito se a pessoa do outro lado da conversa estava interessada realmente no que eu estava falando, porque o que importava era que eu falasse sobre aquele meu hiperfoco. Um dos mais esquisitos que eu tenho, realmente, é serial killers, histórias de crime, ciência, medicina. Tem assuntos um pouco mais mórbidos, né, que é o que eu acabei acumulando ao longo da vida, mas quando eu era criança eu era completamente fissurada em arqueologia, história, sempre uma das minhas matérias preferidas. E todas essas curiosidades um pouco esquisitas, né? Então eu não tinha uma noção real se as pessoas estavam interessadas ou não, o que importava pra mim era falar sobre aquilo. E aí tem alguns temas que hoje em dia eu sou completamente fissurada ainda, e eu compro tudo, objetos, eu compro produtos digitais sobre aquele assunto, eu compro livros, e o hiperfoco, pra mim, é quase que um hobby. Então tem assuntos que eu sei muito a fundo, mais do que se alguém tivesse se estudando e se especializando naquela área. Então é algo que eu achava normal e que minha família acabava nomeando isso como algo mais nerd, né? Uma preferência um pouco esquisita. CDF, como chamavam na minha época. Mas, com o tempo, eu descobri que isso também pertencia ao espectro autista por conta da intensidade e da obsessão que eu tinha por esses assuntos. E normalmente, quando você é criança, esses hiperfocos não tem a ver com um convívio social que você está inserido, não tem a ver com as preferências da tua família, são hiperfocos completamente fora da caixinha. Por exemplo, meus pais nunca se interessaram por história, por arqueologia, nada a ver com nada. E eu era uma criança que basicamente queria ser o Indiana Jones e viver nas tumbas com as múmias e procurando tesouros e essas coisas. E a minha vida, na minha cabeça, era realmente uma aventura muito louca. Então, um outro ponto também, né, sobre a medicina, sobre a história da medicina, enfim, tudo relacionado à anatomia, esse lado um pouco mais sombrio da medicina, e para uma criança de 8 anos isso não é normal, assim, não é comum se a criança não teve nenhuma influência externa. Então esses desejos, essas vontades que eu tinha, realmente eram consideradas bem esquisitas pelos amigos da família e pela minha família. Com o passar do tempo, eu realmente achei que fosse por conta do TDAH. E sim, pode ter uma influência realmente, mas hoje com o diagnóstico do autismo, eu sei que é por conta do espectro autista, né, que acabou potencializando alguns desses gostos e me fazendo perder interesse por muitos outros também. Então, é basicamente você ir de 0 a 80. Ou eu amo uma coisa e falo dela sem parar, ou eu não tenho interesse algum a ponto de a minha mente viajar e eu perder completamente o foco e o contato visual com a pessoa que está falando sobre aquele assunto que não me interessa. Claro que isso depende do nível e hoje em dia eu consigo mascarar um pouco melhor essas coisas, mas quando a gente é criança isso fica muito evidente, soando até como um pouco de falta de educação.
Então, esses foram 5 sinais que eu acredito que foram mais marcantes pra mim. Tem vários outros, eu tenho diversas outras manias. Enfim, não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo mais completo pra vocês falando sobre isso. Se você é autista, tá assistindo o meu vídeo, se você é TDAH, tá assistindo o meu vídeo, ou tem qualquer outro transtorno e tem alguma coisa bem parecida comigo, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Uma outra coisa também, gente, que eu tenho muita curiosidade é saber o hiperfoco de vocês, porque foi só aqui na internet, na minha comunidade, no meu Instagram, no meu canal, que eu consegui de fato falar sobre esses meus gostos e sobre essas minhas paixões. Então eu quero que vocês dividam isso comigo também. Então coloca nos comentários quais são os hiperfocos mais esquisitos que vocês têm e que provavelmente vocês nunca falaram pra ninguém. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos que eu tô trazendo bastante coisa legal, bastante coisa nova lá no perfil. Em breve eu vou fazer um aulão para falar sobre alguns temas que eu tenho vivido e convivido nos últimos anos. Para quem não sabe, eu trabalho com mentorias de estudo, de organização, tanto para neurodivergentes quanto para atípicos. Então, eu realmente tenho bastante coisa para compartilhar com vocês. Então, nos próximos dias vai ter muita novidade no perfil. Então, não deixe de acompanhar por lá. E se você não me segue no Instagram, o meu Instagram é o @sinapsecreativa_tdh. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.